boa noite para todos. Meu nome é Paulo, eu sou consultor aqui do Grupo Fatos. Eu vou estar passando para vocês aqui o detalhamento da reforma, como nós temos até o momento, o que foi levantado, né, até agora. Pessoal, vamos lá. O foco aqui é discutir o que tem na lei, o que a lei foi aprovado até o momento, o que nós temos já de conhecimento, de certeza do que já houve de aprovação e do que a gente já sabe que vai mudar, né, para os próximos anos. O que é, na verdade, essa reforma tributária que está acontecendo? Nós temos, desde 1966, quando saiu o Código Tributário Nacional, e desde então não existe uma reforma correta, não houve uma alteração geral das leis. Ele foi criada, todos os impostos que nós temos hoje, que nós estamos pagando hoje, eles vêm desde 1966, naquele formato que foi definido na época, e não teve praticamente nenhuma correção, nenhuma alteração, nenhum ajuste, foi só se emendando muito as leis, melhorando alguma coisa. Saiu a lei do Simples para as microempresas, empresas de pequeno porte, né, com alguma redução do imposto, simplificação do formato de recolhimento, mas não houve uma mudança real em como os tributos são calculados ou como eles impactam realmente nas empresas e na sociedade. Então, estava na hora realmente de fazer uma mudança, já é uma lei que está aí, né, atingindo um tempo muito longo, né? Tem aí perto de 15 anos que essa reforma começou a ser modulada, há 8 que ela entrou em discussão para agora ela ser aprovada. Então não foi um processo simples, não é um negócio que foi decidido, né, de uma hora para outra. Ele é um estudo que realmente foi feito longo, então ele tem fundamento na maioria do que foi feito, ela tem fundamento muito bem estruturado, muito bem estudado pelos legisladores, né? Então, acredito que a gente espera, né, que ela surta os resultados que estão sendo esperados pelo governo, né, pelos comitês. Primeiro de tudo, a gente precisa discutir uma coisa. Nós temos no Brasil 4 tipos de tributos. Existem os tributos que são os trabalhista previdenciário, que é a parte lá da folha de pagamento, INSS, o imposto de renda retido em cima da folha, todos os tributos que incidem diretamente sobre a folha de pagamento e os pagamentos a autônomos e pessoas que prestam serviço. Depois existem os impostos sobre a renda e o lucro, o imposto de renda pessoa física, a tributação do lucro sobre venda, a tributação de lucro sobre ações, sobre qualquer tipo de aplicação financeira. E existem os tributos sobre patrimônio, que hoje constitui aí o IPTU, o IPVA, são os tributos que incidem sobre as posses. E existem os tributos sobre consumo, que hoje são os 5 tributos de consumo que nós temos principais no país, são o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. O que é o tributo do consumo? É o tributo que é pago sobre um fornecimento de um serviço, um fornecimento de um bem. Eu fui lá, vendi alguma coisa, ou eu prestei um serviço, eu vou ter o tributo sobre esse consumo do bem ou do serviço. A reforma tributária só está atingindo os tributos de consumo. A parte trabalhista previdenciária, de renda e de patrimônio, ainda vão ser outras reformas futuras. Então, essa primeira reforma, ela foi definida já, ela vai ter um prazo aí de instauração total de 7 anos, ela vai correr até 2032, para daí, então, ela tomar o formato final definido. Então, ela vai ser um processo longo, um processo moroso aí, vai gerar bastante trabalho, vai demandar bastante atenção. Talvez sofra ainda algumas alterações ao longo desse período. Existem algumas previsões de adaptação de várias coisas conforme for se percebendo o andamento. Mas um ponto importante é isso, é que nem todos os tributos do país estão mudando. Basicamente, esses que são os chamados tributos de consumo. Qual o problema do sistema atual? O que nós temos hoje que está acontecendo e por que a reforma teve que mexer com isso? Hoje nós temos aí União, estados e municípios, cada um com a sua lei tributária. Nós temos, cada estado tem as suas leis de ICMS, cada município tem suas leis de ISS. Na prática, nós temos como se tivesse 5.600 leis tributárias no país, operando todas em conjunto. Cada ente federado, cada União, Estado, município, que são chamados de entes federados, cada um tem a sua lei. E essas leis entram em conflito. Bate conflito, o que um estado diz que é isento, o outro não aceita, o que um município diz que deve, o município vizinho não coloca, o alíquota é diferente, e vai criando uma série de problemas. O principal problema é o litígio. Quando você tem leis tributárias variadas e o contribuinte sujeita a mais de uma lei tributária, é fatal que você vai ter um litígio tributário. Você vai ter uma discussão
sobre aquele imposto ser ou não ser válido, e isso vai acarretar provavelmente um processo administrativo que deve depois acabar migrando para um processo judicial. A questão do litígio hoje no Brasil, ela é tão grande, ela é tão volumosa, que o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto nosso, no ano passado, ele foi de 11 trilhões e 700 bilhões de reais, quase 12 trilhões de reais. O que está em litígio hoje, discussão que está nos tribunais, dinheiro que está parado nos tribunais discutindo, em processos alguns com mais de 30 anos, é o equivalente a 75% do PIB. Tem quase 9 trilhões de reais parados nos tribunais esperando o julgamento, por causa das variações das leis. É um problema. Se as leis não são claras, cria-se esse tipo de problema. E esse dinheiro está parado lá, poderia estar nas empresas gerando emprego, gerando recursos, né? Vai acumulando cada vez mais. E uma das bandeiras da reforma é também o combate à injustiça social. Uma das ideias, né, da reforma, uma das coisas que foi muito discutida, existe um sistema de cashback de imposto. A pessoa de baixa renda, a ideia é ir para o pessoal que atualmente está cadastrado no Bolsa Família. As pessoas que estariam no Bolsa Família, elas teriam o direito a receber o que elas pagarem de tributo de volta. Esses tributos novos, eles já estariam entrando nesse sistema de cashback. A pessoa vai fazer as suas compras lá com o cartão do Bolsa Família, vai ser determinado quanto ela pagou de imposto. No crédito do Bolsa Família do mês seguinte, eles vão depositar o crédito padrão e mais o que ela gastou de imposto no mês anterior. Eles vão devolver o imposto. É uma maneira de auxiliar a parte social. Ainda não está regulamentado, ainda não foi definido, mas faz parte das ideias da reforma. Os problemas também que cria muito. O sistema hoje, ele cria problemas de ineficiência da própria empresa, às vezes, dos próprios sistemas dos serviços, por causa de problemas do como a lei opera. Por exemplo, da casa pré-fabricada. Aqui no Brasil, praticamente ninguém usa o sistema de casa pré-fabricada. E não porque ele seja um sistema ruim ou um sistema ineficiente. Ele é um sistema muito mais eficiente de construção. Só que uma casa pré-fabricada é considerada um produto industrial e ela tem tributos altíssimos, então ela custa muito mais caro do que fazer uma casa tijolo a tijolo no formato normal. Então acaba não havendo esse problema da tributação incoerente, né? Acaba criando às vezes esse tipo de ineficiência. A falha das leis tributárias também provoca mais facilitação para fraude, porque a partir do momento que eu tenho discussões se aquilo é legal ou não, abre-se brechas para os fraudadores poderem abrir negócio de forma irregular ou colocar notas frias no mercado, coisas desse tipo que aumenta a concorrência desleal contra quem está trabalhando de maneira regular. O fato da gente ter muito problema no regulatório legal é que ocorre o chamado custo de conformidade tributária. O relatório do Banco Mundial de 2024, ele apontou o Brasil como o pior país do mundo em questão de conformidade tributária. Estima-se que se gasta no Brasil 1.700 horas por ano por empresa só de cálculo de conformidade de tributo, para poder ter os tributos de acordo para evitar o litígio e para evitar as falhas, né? Então, assim, tudo isso é custo. As empresas gastam dinheiro, né, para manter tudo isso. Então, assim, a reforma ela é necessária para corrigir isso. Se vai haver essa correção, a gente espera que sim, né? Agora, tudo isso é tempo que vai dizer, né? Por hora é impraticável dizer qualquer previsão, né? Mas a esperança é que tudo isso funcione. O que substitui? A reforma, na verdade, ela vai trocar alguns impostos, né? Ela não vai eliminar os impostos, ela vai unificar impostos e fazer algumas substituições nos impostos que são chamados impostos de consumo. O ICMS, que é o imposto estadual, que opera normalmente sobre as vendas e sobre alguns serviços, né? E o ISS, que é o imposto de serviço dos municípios, eles vão ser unificados. Não vai mais ter o imposto do Estado e o imposto da Prefeitura. Vai ser um imposto só, que vai ser o IBS, vai ser um imposto único que vai valer para o Estado e pela Prefeitura. Ele vai ser recolhido em conjunto e depois distribuído para os estados e municípios de acordo com regras de distribuição. E o PIS/COFINS que existe hoje, ele vai sendo substituído pela CBS. Já para as empresas de lucro presumido e real, já a partir agora de 2027, vai passar e vai entrar então esses dois. São esses dois que substituem os 4 impostos principais.
O IPI, noticiou-se que o IPI seria substituído pelo IS. Não é exatamente dessa forma. O IPI ele será zerado para a grande maioria dos produtos, ele vai passar a ter alíquota zero. Ele não vai ser isento, ele vai ter alíquota zero, o que significa que, dependendo do andar, pode ser que seja retornada a alíquota depois, ou colocada uma alíquota nova mais baixa. Mas não é para todos os produtos. Alguns produtos vão ter alíquota zero, outros não. Vamos também verificar. E existe o IS, que é o chamado imposto suplementar. Ele não é substituto do IPI, ele é um imposto novo que vai entrar agora em 2027, mas ele está dependendo de regulamentação. Vai ter que ser ainda revisto muita coisa, porque está havendo muita discussão sobre alíquotas e sobre a amplitude dele. Para entender a reforma também, entender a ideia da reforma, a gente tem que discutir o que é o IVA ou IVA, como é chamado. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele não é um imposto realmente, e nós não vamos pagar o IVA. O IVA no Brasil ele vai ser um formato de cálculo do imposto. Então, o IBS, o IBS e o CBS, eles vão ser IVA, eles vão ser um imposto sobre valor agregado. Aí, o que é o imposto de valor agregado? Ao invés de ser pago sobre o faturamento, que é o que ocorre hoje, por exemplo, o PIS ou COFINS, a partir do momento que você tirou uma nota, tem lá um faturamento, o imposto corre sobre o faturamento. Ele não leva em conta o que houve de gasto, ele corre em cima do faturamento, sempre. O ISS também, ele corre em cima do faturamento. O ICMS, ele já trabalha num sistema de valor agregado em parte, que é a chamada não cumulatividade, porque ele permite tomar créditos. Quando tem o imposto de valor agregado na plenitude, a ideia é que tudo que entrou para a produção, tudo que foi utilizado pela empresa, inclusive energia elétrica, telefone, gás, luz, hoje coisas que não geram crédito, passam a gerar crédito para descontar depois sobre o imposto que vai ser calculado da venda. Então, ele não é um imposto sobre a receita da empresa, ele é um imposto sobre o ganho da empresa. Então, se a empresa estiver vendendo um produto com prejuízo, grosso modo, ela não estaria nem pagando imposto. Ela estaria até retornando imposto, porque ela teria tido um crédito maior do que o débito que vai estar ocorrendo. Hoje, se uma empresa vende, chega num supermercado, você tem um produto lá que está próximo do vencimento, ele tem que ser vendido por metade do preço para vender rápido, porque ele vai estragar, a empresa está pagando o imposto em cima daquele valor da venda. O PIS/COFINS é em cima daquele valor, ele não está te dando desconto nenhum. E pela sistemática do valor agregado, você teve um crédito daquele produto, se você está vendendo ele abaixo do custo, você não está pagando imposto em cima daquilo, você está pagando imposto em cima do ganho. Se não tem ganho, não tem imposto. Então, ele é um sistema mais viável. Ele tanto é que ele é um sistema mais viável e ele vem sendo aplicado pela maior parte dos países do mundo. Nos últimos 12 anos, 40 países passaram a utilizar o IVA no lugar da tributação normal. Hoje, só tem 9 países no mundo que não utilizam o IVA. É o Brasil e mais 8 países. Então, não é só uma questão de reforma tributária, é uma reforma de conceito, é uma reforma de cultura, no geral, da população, é uma possibilidade também de melhorar a cultura tributária do brasileiro, porque ele vai passar a entender quanto ele está pagando de imposto quando ele compra alguma coisa, porque o IVA ele vai estar destacado na hora da compra. Todas as mercadorias vão ter o preço e vai ter o IVA indicado. Essa é a regra que deve estar correndo daqui a 7 anos. O IVA estará indicado em tudo. Então, o brasileiro vai ter melhor condição de entender o quanto ele está pagando de imposto. Hoje ele não sabe. Hoje até vem ali na nota uma indicação de quanto deu de imposto, mas é muito ali oculto, está no cantinho da nota ali. Agora não, agora ele vai estar na etiqueta do preço mesmo, pelo menos é o que se prevê, né? Então, vai haver uma melhoria na capacidade da pessoa de entender o quanto ela está recolhendo de tributo realmente quando ela compra um determinado item. Daí cada um deles. O CBS. O CBS vai trocar o PIS e o COFINS. Então a gente tem lá o PIS e o COFINS das empresas de lucro real presumido
ele vai ser trocado pelo CBS a partir de 2027. Ele já começa a valer. Ele não sai de vez, o PIS e o COFINS vai continuar existindo. Hoje, na empresa do Simples Nacional, a guia do Simples, o DAS, não é uma guia de um tributo. Ele é uma guia de vários tributos em uma guia única. O DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, ele agrega PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição sobre o lucro, o IPI, em alguns casos, quando tem, o ICMS, quando a empresa é contribuinte, o ISS, quando tem também. Então, tudo isso, ele está lá mencionado na guia do Simples. Então, não vai acabar o PIS e o COFINS, ele não vai deixar de existir, ele vai deixar de ser calculado para as empresas que passam a ser as tributadas, né, as contribuintes do CBS. É uma questão por enquanto, de troca. Quem for contribuinte do CBS, a diferença é que vai estar utilizando o crédito de CBS também, não vai ter só o débito. O pessoal, por enquanto, o PIS e o COFINS continua existindo ainda para as empresas do Simples. A partir em 26 não muda nada por enquanto, em 27 vai ter essa situação. Depois nós temos o IBS. Sai o ICMS, sai o ISS e entra o IBS. Só que esse vai até 2032. Esse não é para já, tá? Começa só em 2029, efetivamente, essa troca. Ele vai demorar bastante para trocar, porque ele vai precisar ser feito gradativo. Ele não é uma troca direta. O CBS, por exemplo, ele vai entrar no lugar do PIS/COFINS para a maioria das empresas de forma imediata. Sai e entra o outro. O IBS, ele vai entrar num sistema gradativo, onde ele vai andando, as alíquotas vão reduzindo as alíquotas do ICMS e do ISS por 4 anos, de 29 a 2031, e o do IBS vai aumentando as alíquotas de 2029 a 31. Então ele vai equilibrando, ele vai reduzindo os impostos anteriores e aumentando o tributo novo do IBS. Por que isso? Porque vai precisar haver ajuste de alíquota. Vai precisar haver a correção, vai precisar chegar na alíquota ideal. Ainda hoje não tem definição de alíquota. E tudo isso depende justamente desses estudos, que vai levar aí alguns anos para conseguir chegar na alíquota ideal, para não haver aumento da massa tributária, senão não adianta nada. Trocar os impostos e dobrar os tributos não vai resolver. O governo precisa manter o tributo na mesma linha, na mesma carga tributária que existe hoje. Senão ele vai onerar as empresas e vai gerar recessão, não vai adiantar. Então, a ideia é justamente manter a carga tributária, não existe nenhuma previsão de aumentar. O IPI vai zerar a alíquota da maioria dos itens. Ele não vai zerar do que for fabricado na Zona Franca de Manaus. Hoje, o que se fabrica na Zona Franca de Manaus? Principalmente eletroeletrônicos, quase tudo que tem de TV, celular, boa parte das coisas de computadores, todos esses tipos de eletrônicos mais básicos são todos feitos lá, e motocicletas no Brasil são quase todas feitas na Zona Franca também. Se o produto é fabricado na Zona Franca de Manaus, ele não pode ter redução, não pode ter zeramento de IPI para o restante do país. Tem uma fábrica no Rio Grande do Sul que fabrica eletrônico. Tem na Zona Franca, eu não vou ser poupado do IPI. Porque senão a Zona Franca de Manaus perderia o sentido. Ela deixaria de ter o único benefício que ela tem, que é o IPI, e ela perderia completamente sentido, ela deixaria de ser competitiva e iria acabar a Zona Franca, não iria mais existir. Então, para não haver esse tipo de problema, houve esse entendimento. O IPI vai zerar a alíquota no país inteiro, menos do que se produz lá. Agora, para saber se o IPI vai zerar ou não e se produz ou não na Zona Franca. A lista sai no final de 2026. A Receita não divulgou ainda, não confirmou ainda quais são os NCMs, né, os códigos dos itens que são efetivamente produzidos e que vão ser mantidos com alíquota a partir de 2027. Em 26 não muda nada, o IPI continua normal, do mesmo jeito. No final de 26 vai sair a definição de quais são os que vai ter o zeramento de alíquota, daí a tabela do IPI vai ser feita a atualização e indicar lá quais são os itens que passaram a ter alíquota zero. E isso vai continuar valendo a partir daí. O IS, o imposto suplementar, esse daqui que andou sendo divulgado aí com chamado de imposto do pecado, ele é definido basicamente o seguinte: ele é um imposto suplementar para produtos nocivos, para produtos que façam algum tipo de mal à saúde ou ao meio ambiente. Produtos poluentes, produtos que não são salubres. Então, o que
a princípio vai entrar nisso daí. Bebida alcoólica, cigarro, alguns tipos de bebidas açucaradas, alimentos com excesso de sódio, alimentos com excesso de açúcar, de gordura saturada, de açúcar adicionado, tudo isso deve ter o IS, deve ter a adição. Por que colocar um imposto que aumenta os outros? Por que não colocar então diretamente na alíquota? A ideia do IVA é justamente existir uma alíquota só para tudo. Hoje, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem produto que tem 7%, tem produto que tem 12%, tem produto que vai 25% de IPI, de ICMS, dependendo da categoria do produto. No IVA, para ele funcionar de maneira adequada, o ideal é que seja uma alíquota só para tudo. Se eu tenho uma alíquota só para tudo, eu posso ter, na regra, algumas reduções de alíquota. Então, alguns alimentos vão ter isenção, vão ter alíquota zero, remédios vão ter alíquota zero, grande parte deles, alguns vão ter alíquota reduzida em 60%. Produtos de equipamento de proteção individual, os EPIs industriais, vão ter redução também. Então, assim, ele vai haver uma diminuição de tudo aquilo que é mais importante, que é mais necessário. Mas para aumentar a alíquota, o governo entendeu que não seria interessante trabalhar com aumento de alíquota para os itens que fogem. Então, eles criaram como um imposto suplementar, ele vai ser à parte, porque isso permite um controle melhor de quanto está sendo realmente arrecadado de imposto suplementar e quanto está sendo arrecadado de IS-CBS, e não só a indicação da mudança da alíquota. Porque a ideia é que o IS seja utilizado para fins de financiamento, de pagamento de despesas para o INSS, para o SUS, né, que ele seja direcionado para a saúde pública. Então, justamente haver essa indicação clara de onde ele está sendo arrecadado e por quê, então ele foi colocado como imposto separado e não como um aumento de alíquota para esses produtos que são considerados como prejudiciais. Por isso que não é uma troca também do IPI pelo IS, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O IPI é uma questão e o IS é outra totalmente diferente. Não são os mesmos produtos, não vão ser as mesmas alíquotas. Então, esse é um imposto realmente novo, ele foi criado pela reforma. O problema é que ele não foi regulamentado totalmente ainda, as alíquotas não foram todas definidas e ainda não se tem nem ao certo todos os produtos que vão entrar. A lista final sai também em 2026 com as alíquotas, como é que vai ser cada um deles. Então, ainda está em estudo também essa parte. Quando estiver funcionando, temos lá o IBS e o CBS, CBS já em 2027, IBS a partir de 29, subindo. Fato gerador do IBS e do CBS, a nota emitida. Emitiu a nota, eu tenho o fato gerador. Para fim contábil, que eu já tenho o fato, já tenho como que ele poderia ser calculado. Vou poder utilizar regime de caixa, vou poder utilizar regime de competência, como é hoje. Se a empresa operar no regime de caixa, ela vai estar recolhendo conforme ela vai recebendo as parcelas, né, do que ela vender. Só existe uma particularidade diferente que hoje não ocorre. Se eu tiver pagamento antecipado de um item, de um serviço, eu recebi um valor agora em novembro para entregar a mercadoria em dezembro. Eu não recolho o imposto em dezembro. O imposto já é recolhido no pagamento da antecipação. Então, quando houver pagamento, antecipação de pagamentos, já vai haver o recolhimento do imposto antes. Depois, vai ser daí calculado o imposto e descontado o que já foi pago das antecipações. Inclusive, ele tem um resguardo na questão da alíquota. Como as alíquotas vão estar variando aí ao longo desses anos, né, iniciais, se a alíquota mudar entre o que houve o pagamento da antecipação, das parcelas antecipadas, e realmente o cálculo efetivo na emissão da nota, ele vai fazer a correção da alíquota para recuperar o dinheiro ou devolver ou compensar, né, cobrar a diferença pela alíquota na emissão da nota. Então, é a alíquota que estiver valendo na emissão que vai valer para o cálculo do imposto. Então, assim, porque aí se essa empresa tiver o recebimento, recebeu em dezembro e janeiro mudou porque virou o ano, ele vai haver a compensação para que se recolha o imposto correto. Então tem muita amarração em torno desse tipo de nos artigos, né, da lei, eles fizeram muitas amarrações sobre esses itens, para não haver realmente escape e diminuir esse tipo de litígio. Então, a gente percebe que está havendo um cuidado grande para a redução de litígio, e tem bastante lei, bastante regra, só que isso gerou um pouco de confusão para entender realmente como é que funciona cada item, por isso que vai haver uma necessidade de atenção grande, mas não é nada
inviável. Aí tem uma novidade grande agora, principal, talvez dos principais pontos, né? É onde que vai ficar o tributo. O tributo, ele começa a ser pago lá, o IBS, o CBL, houve a venda, houve o fornecimento de serviço, ele vai ser pago para o município, para o estado, onde foi entregue ou onde foi fornecido o serviço, onde foi executado o serviço, onde foi entregue a mercadoria. Não é mais onde é produzido. Não é onde a empresa está instalada, onde fabricou ou quem vendeu. É para quem vendeu. Então, você tem uma empresa aqui em São José, você vendeu para Jacareí, o imposto vai ficar para Jacareí. Se a empresa em São José vendeu em São José, o imposto fica aqui. Isso daí foi colocado para acabar com a chamada guerra fiscal, o benefício de atração de empresa. Hoje, o que é muito comum? Chega uma cidadezinha pequena, Nordeste, Norte, o governador coloca lá um benefício, não, vamos dar 10 anos de isenção de ICMS para montar empresa no estado. Aí monta a empresa lá no estado porque vai economizar o ICMS. Só que daí não tem mão de obra qualificada, não tem condição, não tem infraestrutura, quer dizer, acaba se gastando, a empresa vai, fica, e quando termina o benefício ela vai embora, porque não tem interesse em ficar. Então, ele cria uma falsa economia crescente no município naquele momento e depois ele acaba provocando um problema pior para o município quando a fábrica acaba indo embora porque o benefício terminou. E isso não é incomum, acontece bastante no país. Então, qual que é a ideia? O imposto fica para quem comprou, o imposto fica na cidade ou houve a venda. Hoje você vai num supermercado, você tem lá todos os itens lá do supermercado. A pessoa compra. Os impostos ali, até alguns impostos ali que o mercado está pagando, vão ficar ali para o município, porque está ali no mercado, no local. Mas a grande massa de tributo dos produtos industriais que estão sendo vendidos no mercado, elas não estão ficando na cidade, elas estão onde o produto foi produzido. Então isso gera aquele problema. Você monta onde tem a fábrica, existe bastante tributo sendo pago ali, mas onde consome o item não resolve. Não existe benefício para quem consome, só para quem produz, só onde está se produzindo. Daí ocorre o problema da cidade que coloca um ISS baixo, carrega uma série de empresas lá para prestadora de serviço para prestar serviço naquela cidade, montar ali para trabalhar tudo para os municípios vizinhos. Está trabalhando para os municípios vizinhos, mas o dinheiro do imposto está ficando para aquele município onde está a empresa, porque é ali que ele está. Hoje, a ideia da reforma é o quê? Vai pagar para onde entrega. Então não existe mais a discussão, eu vou montar onde o imposto é mais barato. Não tem diferença, porque não vai fazer diferença nenhuma. A ideia é que se comece a montar as empresas aonde existe infraestrutura, aonde existe possibilidade de uma condição que seja viável. Aqui no Vale do Paraíba mesmo, deve ter um crescimento bom com essa condição. Por quê? Nós temos possibilidade grande de escoamento de mercadoria, tem as rodovias aqui, né? Tem a Dutra, até trabalhadores para perto, tem o aeroporto, até para exportação, né? Pra mais direto, tem situação de energia elétrica boa, tem saúde, tem condição de ônibus bastante para o trabalhador poder se deslocar. Então, tem uma infraestrutura para se montar uma empresa aqui. Haveria mais interesse das empresas montarem locais como a nossa região aqui, do que montar num rincão afastado que não tem nada em troca de um benefício parcial de imposto que vai durar talvez uns poucos anos ali. Então isso tende a desenvolver mais os lugares que têm melhor condição de receber essas empresas. Vem aquela pergunta, tá, e o município pequeno? Quebra. O que acontece com ele? Só que hoje o IBS e CBS ele vai incidir em tudo. Ele vai incidir em todos os itens, em todos os produtos e tudo mais, mas ele também vai incidir na energia elétrica, na telefonia, na conta do celular, na conta da internet, no streaming da TV, no Netflix, e vai ficar para o município que está consumindo, onde a pessoa mora. Então, hoje os municípios pequenos, eles não recebem nada disso, mas eles vão passar a receber imposto sobre o que as pessoas gastam de água, luz, telefone no município. Então vai haver um retorno de dinheiro para os municípios, não vai ser perdido. Compra no município vai ficar para o município. Hoje fica uma parte para o município e o resto fica para a cidade onde ele foi produzido, não para o município onde ele foi vendido. Então isso gera um benefício grande. A ideia é que haja um ganho dos municípios menores e não uma perda,
Porque hoje um município pequeno, que não tem indústria nenhuma, que não tem nada, não muda nada para ele o fato de, se ele não tiver uma empresa produzindo, mas ele vai passar a ganhar um recurso que hoje ele não tem, que são os recursos sobre os consumos que estão sendo efetuados. É tão direta a questão de que vai ser onde é a mercadoria entregue, tudo isso que vem, todas as compras por internet, por exemplo, elas vão pagar o tributo aonde entregou a mercadoria. Se comprar uma mercadoria por internet, mandar entregar em outra cidade, um presente lá, comprou um presente para entregar online para uma pessoa em outra cidade, o tributo não vai ficar na cidade de quem comprou, vai ficar na cidade de quem recebeu. Ele é bem específico, vai valer para onde foi entregue a mercadoria, para onde foi fornecido o serviço. Isso também termina com aquele problema que acontece. Algumas classes de serviço e alguns municípios é muito comum haver o município que põe na sua lei o seguinte: não interessa onde a empresa está localizada, se ele trabalhar no município, ele tem que pagar o tributo aqui. O outro município coloca legislação dizendo que não interessa onde foi o serviço, se ele é localizado na cidade, tem que pagar o tributo ISS na cidade. E aí gera um problema, porque quem está na cidade que tem que pagar o tributo, vai trabalhar na cidade que cobra onde faz o serviço, acaba sendo tributado duas vezes. Ele vai ter que pagar em uma porque ele está localizado e em outra porque ele está trabalhando. Aí acaba isso, não tem mais. Tanto que isso daí é uma das coisas que gera litígio também. Parte daqueles litígios que eu comentei no início lá, tem uma quantidade grande que ocorre por conta disso. A empresa faz ter que recolher o ISS em dois municípios, é a bitributação, ele entende que ele tem que entrar na justiça para quebrar isso. Isso daqui pacifica em definitivo. Não interessa, a prefeitura não vai mais ter, nenhum município vai poder legislar dizendo que exige que o tributo seja pago porque a empresa está localizada no tributo. Ele só pode cobrar taxa de licença, taxa de localização. Tá? ISS ou qualquer outro imposto porque executou o serviço numa cidade, está localizado numa cidade, não tem valor. O tributo vai valer onde foi executado o serviço ou onde foi entregue o item vendido. E também na questão dos municípios pequenos, por questão de garantias. Ainda pensando na questão, vamos supor que o município fique com problemas porque ele realmente perdeu receita, deu problema. Uma das questões, né, do que vai ser agora montada pelos comitês gestores, né, que vão controlar o IBS-CBS, é o seguro de receita. Por 50 anos, a receita do município em 2026 ela vai estar garantida, reduzindo 2% ao ano, né, 98% em 27, 96% em 28, e assim vai por 50 anos uma garantia de que se o município tiver perda de receita, vai haver um fundo garantidor para cobrir essa diferença de receita, né, até essas alíquotas, para os municípios terem 50 anos para se adaptar e haver a correção da situação. Só que num cálculo inicial é previsto que isso daí nem seja necessário, porque uma vez com o ganho, né, a partir de água, luz e telefone, já é provável que os municípios já tenham a sua receita coberta. A principal mudança cultural que vai ter é isso. Vai haver uma pacificação de muitas leis, né, de muitas situações legais, e é previsto aí um desenvolvimento de várias cidades, né, várias regiões, pelo que realmente a cidade tem para oferecer de real, não por benefício temporário, né, que é dado muitas vezes e depois é suprimido. Bom, aí vem a questão agora o CBS entra no lugar do PIS/COFINS. Hoje o PIS/COFINS, para quem é lucro presumido, a maior parte das empresas no Brasil tem aí o PIS a 3%, o COFINS a 0,65%, então existe lá uma alíquota de PIS/COFINS conjunta de 3,65%. O CBS não vai ser essa alíquota. Ninguém sabe quanto vai ser, não dá para dizer ainda quanto vai ser. Não dá para ser exatamente a mesma alíquota, porque o cálculo é totalmente diferente. Nós não vamos estar falando de um cálculo que é efetuado em cima da nota emitida, mas existem os créditos, que hoje não tem. Existe crédito para empresas do lucro real, mas são alguns casos mais específicos. A grande maioria das empresas não se acredita de PIS/COFINS. Então, ele vai passar a valer crédito de muita coisa. Inclusive, eu estava falando de crédito de energia elétrica, as empresas vão poder se acreditar de energia elétrica, água, luz, a partir de 27, desde que a conta esteja
no CNPJ da empresa. Se a conta estiver na pessoa física, não, porque esse crédito vai ser automático. Então, vai haver aí algumas situações, ainda existem discussões a respeito disso, como é que isso vai ser determinado, se vai se estabelecer por contrato de locação, se vai ter algum tipo de correção, mas a princípio, a energia elétrica vai poder ser aproveitada. Hoje ela depende de laudo técnico, de uma série de coisas, acaba tudo isso, ela passa a ser aproveitada integralmente, mas ela teria que estar no CNPJ da empresa. Então, vamos ter créditos, só que esses créditos vão interferir lá no valor. Então, como é que o governo vai fazer para definir essa alíquota? E aí é que vem a primeira questão de cálculo, a primeira adaptação de cálculo que vai ocorrer. Todas as notas emitidas, Simples Nacional não, tá? Simples Nacional não entra nessa regra. Isso daqui é somente para as empresas que hoje têm PIS/COFINS separado, né, que não é o PIS/COFINS no DAS, que apuram mesmo o PIS/COFINS em separado, tá? Lucro presumido, lucro real. E essas empresas vão passar a destacar na nota, a partir de janeiro, um IBS e CBS em alíquota simbólica, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS. Essas são alíquotas simbólicas para chegar num número. Os pontos importantes é o seguinte, não é para recolher e não é para somar na nota. Não é para separar o CBS, recolher e depois vai pedir de volta. Não existe essa previsão. A previsão é somente para fins de cálculo. A empresa pode ser que ela seja obrigada a recolher se ela não cumprir a obrigação acessória. Ela não cumprir as declarações necessárias. Já vai ficar claro por que existe essa necessidade. Mas se tiver que recolher, também não é multa. Não é assim, foi obrigada a recolher, perdeu o dinheiro. Não, ela vai poder abater do COFINS que ela deve no mês. Se passar do COFINS, ela pode abater do PIS ou pode abater dos outros tributos. Qual que é a ideia disso? O governo não sabe quanto vai ser a alíquota. Ele não tem como definir a alíquota agora. Então, como é que ele vai definir a alíquota? Vai jogar lá uma alíquota simbólica de 0,9% CBS. Durante o ano de 2026, vai ser somado quanto deu de PIS e COFINS. Deu lá R$ 1 trilhão de PIS e COFINS no ano. Quanto deu de CBS com essa alíquota nas notas? Deu meio trilhão. Então, o tributo teria que ser, a alíquota teria que ser maior para poder atingir o trilhão e manter a mesma carga. Ou passou a 0,9 e deu 2 trilhões, então tinha que ser metade para poder manter a mesma carga. Extremamente grosso modo é isso, tá? Ele envolve uma série de outros cálculos, uma série de outras coisas. Mas basicamente é isso que o governo vai fazer. Ele vai usar uma alíquota simbólica para chegar a um consenso de quanto é o tributo que deveria ter sido recolhido se já estivesse em vigor. Quanto deveria ser a alíquota para manter a mesma carga. Por que ter que pagar se não apresentou a declaração? Se a empresa não apresentou a declaração de forma correta, o governo se perde para fazer o cálculo, ele não vai conseguir determinar. Então, ele vai trabalhar não no declarado, ele vai trabalhar no recolhido. Se não foi declarado, a empresa é obrigada a recolher, porque daí ele usa o recolhimento para o cálculo. Mas ele não fica com o dinheiro abate dos outros tributos, não é multa. Ele vai ser daí devolvido. E aí existe a necessidade da orientação, vai haver adaptação, que é o chamado CCLASTRIB, que é o Código de Classificação Tributária. Por que esse código? É uma questão assim, todas as operações nós vamos destacar CBS, colocar na nota. Só que existem operações que são isentas, existem operações que têm redução de alíquota lá para produto médico, para outros produtos, como eu comentei. Isso aí vai contaminar o cálculo. Não dá para você dizer que se eu tenho uma operação, vou colocar 0,9 em tudo, não vai chegar a uma conclusão de qual era a alíquota correta, porque o cálculo está todo contaminado com itens que não deveriam ter contado. E as isenções do CBS e do IBS não são as mesmas do PIS e COFINS, as reduções de alíquota também não. Então não dá para usar a redução do PIS/COFINS ao longo de 26 para calcular a alíquota. Então existe o Código de Classificação Tributária do CBS e do IBS, por extensão, que é o que indica quanto que seria a alíquota correta. Ao invés de 0,9, se ele vai ser a alíquota zero, ou se ele vai ser a alíquota de 0,36, né, que seria a redução de 0,60% em cima da alíquota. Então ele vai ter todas esse indicativo. Aí os produtos vão ter que sofrer a classificação, vão ter que ser reclassificados de acordo com as tabelas de NCM, de acordo com a operação, se a operação é isenta ou não também, para poder fazer essa classificação e criar a codificação correta, criar o volume correto de tributos para o governo poder chegar no final de 26 e dizer o seguinte: hoje nós temos
uma situação nessa linha. Deverá chegar nessa linha de tributação, deverá chegar nessa alíquota. Isso é a chamada alíquota de referência. A partir daí, em 2027, vai estar valendo, mas ela vai sofrer depois ajuste da alíquota de referência até 2032, conforme for sendo verificado se ela está muito baixa ou muito alta. Então ela vai se ajustando. Questão do Simples Nacional. Como é que fica o Simples em toda essa situação aí? O Simples, a princípio, não muda nada. Em princípio, em 2026, por enquanto, não muda nada. Ele vai continuar exatamente do mesmo jeito, vai continuar operando da mesma maneira, não vai ter nenhuma mudança. Não existe motivo nenhum para uma empresa sair do Simples. Noticiou-se muito aí que o Simples deixaria de valer a pena. Não, não existe isso. O Simples sempre vai valer a pena. E existe o que é chamado do Simples híbrido, o sistema híbrido. O que seria o sistema híbrido? A empresa do Simples, ela pode optar por, ao invés de pagar o PIS/COFINS no DAS, ela pagar o CBS. E no futuro, trocar o ISS e o ICMS pelo IBS. Qual a vantagem e desvantagem disso? Quando ela estiver nessa situação, ela estará gerando créditos para quem recebe o serviço. Então, quem é uma empresa do Simples que presta serviço, principalmente empresa do Simples que presta serviço único cliente, há a possibilidade do cliente questionar e querer o CBS da empresa do Simples para que ele possa se creditar. O que não significa que a empresa deva sair do Simples, muito pelo contrário, porque ela teria somente a mudança no CBS, toda a parte de folha de pagamento, os outros tributos continuam reduzidos, então não há por que sair do Simples. Ela pode migrar para o Simples híbrido. Agora, tudo isso ainda tem muito cálculo, ainda não dá para determinar quem vale a pena ou não migrar. A migração ela tem até setembro de 2026 para ocorrer, então ainda vai ser trabalhado ao longo do ano de 26, agora primeiro semestre ainda vai se determinar muita coisa, e há também as questões para quem recebe esses serviços, se vai haver, e também a questão que é de quem compra de empresa do Simples, porque não é só serviço. Se eu compro insumo, se eu compro estoque, matéria-prima de uma empresa do Simples, eu também não vou estar recebendo crédito. Então também há essa situação. Vai haver uma questão de se definir, né? Se vai valer a pena ou não comprar da empresa do Simples, se vai valer a pena negociar sobre a empresa passar a entrar, né, para o sistema híbrido. Quanto aos estoques e os imobilizados, vai haver crédito de estoque. Em janeiro de 27, né, 1º de janeiro de 27, 9,25% do estoque que tenha sido adquirido com PIS e COFINS vai gerar crédito imediato para o CBS. Então a empresa, sendo, né, tributada pelo CBS, ela já entra em 27 com a possibilidade de usar crédito sobre os estoques que ela tiver. Mas tem que ser estoques que foram adquiridos com PIS e COFINS. Ou seja, de empresas que eram contribuintes do PIS e COFINS para poder validar o estoque. Então vai haver aí, também tem que fazer um estudo durante o ano de 26 do estoque para que o inventário no final de 26 reflita a carga correta de crédito que vai ser aplicada. E o IBS só inicia em 29, então por enquanto não vai afetar em nada em questão de estoque, mas tem a questão do imobilizado. Hoje, quando é comprada uma máquina, quando é comprado um equipamento, o imobilizado ele corre por SIAP em 4 anos para aproveitar o crédito no ICMS. No IBS, ele vai valer imediato. A empresa comprou, ele já entrou. Ele já entra o crédito imediato do imobilizado. Vai haver esse escalonamento até 2031 para terminar o SIAP, para acabar todos os SIAPs para 2032 poder iniciar daí só na questão do crédito tomado integral. Benefício e isenção. Tudo que foi benefício e isenção que a empresa tiver que for anterior à lei, a lei é de janeiro de 24, fica valendo, vale também com as reduções graduais, que eu havia explicado, que o ICMS vai reduzindo e subindo o IBS. Então, as isenções também vão reduzindo na mesma proporção. No caso, se forem reduções de ICMS, né, elas vão ter valor também com redução gradual, dependendo da situação, até 2031. Para 2032, é previsto que as empresas peçam a continuidade do benefício. Aí vai ser feito o processo administrativo em 2031. Cada empresa deverá montar um processo administrativo e requerer qual é a condição daquele benefício.
A Receita, junto com o comitê gestor, vai avaliar se o benefício é viável ou não de prosseguir e vai permitir ou não a continuidade, dependendo do impacto que aquilo vai ter. Não vai ser muito fácil, a princípio, a gente poderia dizer que provavelmente todos os benefícios que já existem hoje terminam até 2032 na prática, porque dificilmente a empresa vai conseguir um benefício nessas condições. E são vários itens, a regra é bastante extensa. Não vou ficar detalhando aqui porque é um monte de coisa, mas não é um negócio simplesmente pedir, ele tem uma série de estudo de impacto. Questão dos créditos, o crédito do CBS-BS, ele não vale se o fornecedor não recolheu. Então, comprei uma mercadoria, tem lá 10 mil reais de crédito naquele item para eu utilizar. O fornecedor que me vendeu a mercadoria não recolheu o imposto, eu vou usar o crédito naquele mês. No mês seguinte ele vai ser glosado e estornado, eu não perco, ele vai ficar em suspenso até que o fornecedor recolha. Quando o fornecedor recolher, a suspensão termina e o crédito volta a valer. Mas nesse meio tempo ele vai ter que ser recolhido. A empresa vai perder o crédito provisoriamente, vai ter que recolher e depois virá. Houve uma discussão muito grande sobre fiscalização, as empresas vão ter que fiscalizar, vão ter que tomar cuidado com o fornecedor, uma série de coisas, mas é muito relativo, porque eu vou mostrar aí uma questão agora, depois da questão dos pagamentos, que é o último item agora que eu vou explicar, e o sistema de apuração vai ser um sistema de apuração assistida. Ele vai ser feito online. Então, a qualquer momento, entrando no sistema, é possível verificar cada crédito que tem, quanto é e qual é o estado de cada um desses créditos. Então, é possível já verificar se o fornecedor está com uma tendência de não recolher, ou se ele realmente não recolheu, para já poder ir sendo verificado se tem, né, previsão, entrar em contato ou verificar qual é a questão. Por que não vai haver muita questão de não pagamento? O governo está trabalhando num sistema chamado de split payment. Split payment significa pagamento repartido, não é pagamento dividido. Numa simplificação, ele funciona o seguinte: vai haver uma comunicação de todas as bases de dados da Receita Federal com o Bacen e com todos os meios de operadoras de pagamento. Então, tudo que é cartão, Pix, boleto, DOC, transferência bancária, qualquer tipo de transferência que não seja em dinheiro vivo, vai passar por esse sistema e vai haver uma coligação entre a operação e a emissão da nota. Então, vai ser compreendido que houve ali e vai ser trabalhado da seguinte maneira: o tributo vai ser descontado já no pagamento, já na hora que for pago. É como se fosse uma retenção. Então, vamos supor, a empresa vendeu lá 10 mil reais. Ela fez uma venda de 10 mil e ficou com 1.000 reais para pagar de tributo. Ela vai ter 1.000 reais para pagar de IBS e CBS. Quando cair isso no meio de pagamento, ela fez o DOC, ou pagou o boleto, ou pagou com Pix, seja lá o que for. Caiu, não pagou em dinheiro, ela caiu lá o sistema, a própria operadora já vai separar que ela tem, então, 9.000 reais sobrando e 1.000 reais de IBS e CBS. 9.000 reais de tributo. Ela já transfere os 9.000 para a conta do fornecedor e já transfere os 1.000 reais do tributo para o governo. Então, o fornecedor já paga na fonte. Você fez a venda, você já vai estar pagando na fonte. Existem alguns sistemas aí trabalhados que foi pensado em simplificação para quando existem grandes volumes, empresas que têm grande volume de venda para varejistas, mas aí eu não vou entrar agora em explicações porque são bem detalhadas, mas assim, e vão se aplicar para poucas empresas, na verdade. São só corporações grandes, né, empresas muito grandes que têm muita filial, essas coisas que vai acabar valendo essa situação. Na maioria das empresas, é assim que ele vai funcionar. Aí vem a questão. Tá, mas eu tenho crédito. Como é que o governo vai abater o meu crédito, então? Se tiver crédito, mesma coisa. Ah, vendi lá os 10 mil, tem que pagar 1.000. Quando? Só que eu tenho que pagar 1.000, mas eu tenho 600 reais de crédito. Então não tem lógica me descontar 1.000 reais se eu tenho 600 reais de crédito. As bases vão se comunicar. A Receita vai informar que existe os 600 de crédito, o Bacen vai considerar os 1.000 reais de tributo a pagar, vai descontar os 600 de crédito, baixa os 600 de crédito na conta da Receita, sobra 400 de IBS para pagar para o governo, transfere o que sobrou para o governo e a empresa recebe os 9.000 que sobrou lá da venda, menos o tributo, e mais os 600 do crédito de volta. O crédito que saiu, que foi baixado, ela recebe de volta. Esse crédito, a venda é imediata, ela caiu o dinheiro na hora. Esse crédito será devolvido em até 3 dias, para depois poder fazer a conta correta, confirmar que o crédito está válido, e aí em até 3 dias ele faz a devolução. Agora para o Clécio, ele vai fazer aí algumas
algumas considerações? Obrigado, Paulo, pela explanação aí. A hora que a gente olha assim, você assusta, mas depois você vai pegando o jeito e você vai entendendo como ele vai funcionar. Então, a gente vai ter que ver na prática se as distorções, as regras vão se ajustando. Quero agradecer a presença aí de todos nesse primeiro evento sobre reforma. A gente vai ter outros em seguida, falando da questão dos dividendos, que está falando do imposto sobre distribuição de lucro. Ele não é um imposto, ele é uma antecipação. Vai ter um acréscimo, na realidade, na declaração de imposto de renda, mas a gente vai estar tratando isso num outro evento que a gente vai estar montando. A gente vai fazer um específico para aluguel também, que é toda a sequência das mudanças que vai estar tendo. Agora, eu queria aproveitar que a empresa precisa fazer na prática. Antes de a gente falar, chegar à conclusão se é melhor isso ou melhor aquilo, a gente precisa rever o banco de dados e informações das empresas. É isso que vai definir se a carga vai subir, para algumas atividades vai subir, para outras, de certa maneira, vai diminuir. Então, vai depender empresa a empresa. Não é mais assim, o seu e-commerce você paga X. Depende. Depende do tipo de produto que você vende, para quem você vende, de quem você compra, são todas essas variáveis que vai ter daqui para frente. Então, para nós, por exemplo, quando fala que o regime vai até 2033, a gente vai ter que apurar o imposto em 2 sistemas diferentes. Então, vai ser uma loucura, mas é o que veio para ficar, é uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura, de procedimento, assusta num primeiro momento. Depois, a gente já teve outras situações, quando implantou o Pix, agora a gente vê que o Pix realmente é bom. Então, assim, tem o lado bom e, às vezes, tem um lado ruim. Então, o importante, a gente tem algumas etapas que a gente vai ter que cumprir até mais ou menos junho de 2026. O que é? Primeiro, cada empresa vai precisar rever o cadastro de fornecedores. Por quê? Eu preciso saber qual é o tipo de tributação de cada fornecedor que eu compro. Se ele é simples, se ele é lucro presumido. Então, precisa atualizar, porque isso, dependendo do que eu optar, vai refletir no meu imposto. Então, preciso saber, aquele produto que eu compro, a empresa é simples. Tudo bem, ele pode alterar também quando chegar o momento de decidir. Por quê? Se o tipo de produto é melhor você entrar, por exemplo, é simples. O meu cliente que eu vendo está me forçando a ir para o CBS, gerar crédito para ele. Por consequência, eu vou forçar meu fornecedor a me gerar crédito também. Então, nesse primeiro momento, eu preciso estar com esse cadastro atualizado para eu saber quais são as empresas que são simples, que de repente eu vou ter que discutir esse cenário com o meu fornecedor. O segundo ponto é a questão dos clientes. Eu preciso saber para que tipo de cliente eu vendo. O cliente que eu vendo é PJ ou é PF? Ele está comprando para revenda ou ele está comprando para uso e consumo? Porque dependendo do cenário, existe até, de repente, dependendo do faturamento da empresa, de repente seria benéfico dividir a empresa em 2 partes, para faturar, uma empresa fatura só para pessoa física e a outra só para jurídica, por exemplo. Então, existe uma variações de situações que pode ocorrer com esse cenário. Para isso, precisamos saber como que está o seu fornecedor. Então, precisa rever esse cadastro. O terceiro item, que é o mais importante, o mais crítico, é o controle dos contas a pagar e a receber. Por que o contas a pagar e receber? Imagina que você pediu para fazer uma manutenção na empresa e contratou o Joaquim da Silva ali para fazer o serviço. Ele tem nota? Porque se ele não tiver nota, eu não vou poder aproveitar crédito dele. Então, assim, todo esse cenário vou ter que ver. Aumentou o cruzamento de informações, de movimentação bancária, cartão, Pix e tal. Como que está a minha posição com relação a esses controles? Porque também, de repente, não condiz com a minha realidade. Isso vai afetar no meu cálculo do imposto. Então, assim, todo esse cenário a gente precisa primeiro ver que situação que está, não importa o que seja, para depois falar, olha, se mudar, o reflexo vai ser esse. Qual é a situação que a gente vai fazer? E daí, dentro disso, com essas informações, a gente consegue daí fazer uma análise dessas informações
e daí fazer um estudo tributário. Esse estudo tributário é um braço separado do serviço que a gente faz, porque vai demandar muita análise, muito tempo para poder analisar cada empresa. Então, dependendo da conjuntura de informações, isso a gente vai estar discutindo com cada empresa para a gente analisar, como está o seu fornecedor, como está o seu cliente, você vende para consumo ou vende para revenda? As despesas que você tem, nem todas geram crédito. O que gera crédito é o que está relacionado à venda ou à produção. Mas, por exemplo, folha de pagamento é uma despesa que não gera crédito. No final das contas, ele pode dar algum reflexo nessa base de crédito que eu tenho com os débitos que eu vou ter. Feito o estudo e analisado esses reflexos, precisa daí analisar o que vai refletir no meu preço final. Precisamos programar, tem muita dificuldade quando vocês vão mexer, assim, contratar alguém em termos de execução administrativa, a mão de obra está muito escassa. Então, a gente tem toda uma estrutura que a gente montou para dar esse suporte. Um braço nosso de BPO financeiro, que faz contas a pagar, contas a receber, que é justamente esse registro que vocês vão ter que começar a fazer. E esse registro, ele tem que ser diário. Essa rotina tem que ser diária. Por quê? Se eu demorar para fazer esse lançamento, eu perco crédito. Eu não vejo que o fornecedor não pagou. Então, vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, um olhar mais atento para essa parte administrativa, porque ele influencia no imposto que você vai estar pagando. O resumo desse processo seria esse cenário. E daí quem tiver interesse, tiver dificuldade de mão de obra, a gente tem esse serviço que a gente pode aí auxiliar vocês nesse processo. Como a parte também de cadastro de produtos vai ter que fazer uma amarração com o Secracib, e vai demandar uma questão de uma análise de NCM, de amarração disso em sistema. Então, de repente, o cliente pode não ter mão de obra para fazer isso, tempo. Então, a gente vai estar aí auxiliando vocês no que puder, mas entendam que isso, na verdade, também tem um custo adicional para a gente vai tentar achar sempre um bom equilíbrio para todo mundo. Aqui eu estou mostrando com aquelas informações levantadas, a gente consegue fazer esse planejamento tributário. Aqui, a Alessandra montou uma empresa simbólica aqui, né, com algumas as informações de receita, custo, mão de obra e tal, e fez um comparativo. Por enquanto, a gente não tem as alíquotas certas, tá? Imagina se alguma coisa de CBS na faixa aí de 8,5, mas ainda não está certo esse valor. Porém, a gente fazendo essa simulação com que vem se discutindo, você percebe que não há uma alteração de aumento de imposto, né? O imposto, ele, por exemplo, no lucro real, ele até existe uma queda maior, que ele vai passar a permitir fazer créditos que eu não fazia antes. Então, ele vai haver uma queda e estabiliza lá no final de 2033, que ele vai dar uma subidinha. E aqui, por exemplo, no Simples, ele fica estável, mesmo havendo a mudança do híbrido. Então, como o Paulo passou, o objetivo dessa atualização não é ver uma mudança das alíquotas. E isso, realmente, se ficar nos percentuais que está sendo discutido, ele está representando esse cenário. O que muda? Oi. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Anualmente, a gente manda o planejamento tributário para vocês, o resuminho aí, que a gente faz análise se compensa ficar no regime que vocês estão ou não. Este ano, vocês vão receber esse quadro aqui, mas a gente vai fazer com os dados que nós temos hoje. Então, nesse quadradinho cinza aqui, são os dados que a gente vai considerar para montar essa análise. Então, vocês vão ter uma ideia de tudo que está registrado em 2025, como é que ficaria os seus tributos com a reforma tributária, se aumenta, se diminui, vocês vão ter uma ideia. Não é real,
porque ainda falta os percentuais corretos, mas pelo menos isso já dá um parâmetro para vocês. Então, vocês vão receber desse jeito aí o gráfico da análise tributária desse ano. Então, esse planejamento vai dar uma ideia. O que a gente precisa é ter aquelas informações levantadas, porque mais para frente, daí teria que analisar esse cenário desse registro para ver se altera essa tributação. Então, algumas atividades que não tributavam antes vai passar a tributar, né? Porque o ISS não era cobrado, por exemplo, de empresas que faziam locação, agora no IBS ele vai entrar como base, mas assim, é um reflexo que vai pouco a pouco aí nessa mudança. E para encerrar, depois... Deixa eu interromper de novo. Eu coloquei aí no grupo para vocês 4 links, tá? A gente tem um link do cronograma completo das ações tributárias. O cronograma que vocês vão receber é esse aqui. Então, ó, o cronograma, ele dá o ano e ele vem falando de cada tributo, tá vendo? Então, o COFINS, como que vai ficar, sem alteração, quando que extingue. Então, aqui vocês têm uma ideia como isso vai avançar nas modificações que vão ter. São bastante modificações, tá vendo? De todos esses benefícios, split payment, imobilizado, estoque. Então, a gente está disponibilizando o cronograma para vocês, mas a gente vai alertando vocês, assim, das ações que precisam ser feitas. Esse aqui é a orientação do Seclastrib, ou seja, as empresas lucro presumido e lucro real, elas vão ter que reclassificar todos os produtos delas. Então, a primeira ação que vocês precisam fazer, eu já estou mandando aqui para vocês, é mandar essa perguntinha para o sistema de emissão de nota fiscal de vocês. Por quê? O sistema tem que dizer para nós se ele está preparado e como é que vocês vão ter que pôr essa informação no sistema. Então, eu já estou mandando aqui para vocês mandarem. Quem não tem BPO financeiro conosco, tem que mandar essa pergunta aí para o sistema. Quem tem BPO financeiro conosco, a gente já está acompanhando. A maior parte do sistema é o OMIE diz que vai entregar essa modificação dia 20/11, que está no calendário deles, para entregar para nós, mas a gente vai aguardar. Depois aqui tem um passo a passo para vocês do que tem que arrumar na empresa. O que acontece? A gente está sugerindo um prazo como meta para vocês, junho de 2026. Por quê? Você tem de janeiro a junho para olhar fornecedor, como que eu tenho que olhar o fornecedor, como que eu tenho que rever minha carteira de clientes. De repente, organizando isso, eu ponho uma informaçãozinha no cadastro de fornecedor, no cadastro de cliente, eu tiro um relatório do sistema e já consigo ter essa informação. Então, assim, é importante vocês olharem para isso, porque a gente precisa disso organizado para a gente fazer a próxima análise tributária, ou fazer um estudo tributário, que conforme o caso da empresa, o estudo é muito maior. Então, a gente precisa ter isso tudo organizado. Depois tem a parte de quando começar a funcionar todos esses tributos, vai ter que ver a formação de preço, porque isso pode impactar no seu preço. Então, a gente está dando aqui as diquinhas do que poderia fazer. Depois, eu liberei aqui para vocês também um checklist, porque vocês vão passar a tarefa, de repente, para um colaborador, e teria o checklist para vocês irem marcando. Ah, isso aqui eu já fiz, isso eu não fiz, isso eu já fiz. Daí tem o checklist que você pode vir checando se tudo foi feito. Para quando começar tudo isso em 2027, a sua empresa está preparada e organizada. Por quê? Se a empresa deixar para fazer tudo no final do mês, tudo atropelado, a gente vai ter problema para cruzar esses débitos e créditos. Então, assim,
o governo ainda não liberou o sistema que vai fazer tudo isso, mas o sistema eles já estão testando, o sistema já está rolando, já compraram computadores de última geração aí, só que a gente não tem nem ideia de como vai funcionar esse sistema. Só que nós, como contabilidade, vamos ter que cruzar isso para ver se está sendo feito correto ou não, né? Porque é tudo novo. Então, as empresas vão precisar se organizar para não chegar em 2027 e daí querer fazer tudo de uma vez só, daí não dá tempo, né? Então, assim, liberei aí para vocês no WhatsApp essa documentação, fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Não precisa sair correndo e fazendo, com exceção das empresas de lucro presumido e real, que já tem que fazer a reclassificação do C-Clastrib. Essas aí a gente vai ter que conversar agora em novembro, para deixar tudo certinho em dezembro, para a sua empresa estar preparada para emitir a nota correta a partir de 1º de janeiro. Mas, para eu conseguir dar esse apoio para vocês, a gente precisa ter certeza que seu sistema já colocou os campos exigidos da nota fiscal eletrônica. Então, por isso que eu estou mandando esse documento para vocês perguntarem lá. Daí, vocês vão perguntar para o sistema, já saiu o campo, tem as perguntinhas, eles vão responder, vocês mandam para nós, e daí a gente vai ver como que vai orientar vocês para fazer isso, tá? Então, tá aí todo esse material para vocês, por isso que eu falei no começo que é uma mudança de cultura, e a gente vai ter que aprender a ser estratégico, porque a gente vai ter que se organizar e definir que estratégia a gente vai querer quanto ao nosso fornecedor, quanto ao nosso cliente, quanto ao nosso preço. Talvez vocês tenham que renegociar contratos. Quem é prestador de serviço, às vezes o seu cliente vai querer renegociar o contrato com você, ou você vai ter que negociar com ele porque aumentou o preço. Então, muita coisa aí pode acontecer. A empresa precisa ter fluxo de caixa, uma das coisas primordiais aí da reforma tributária, porque como tem isso já é pego o imposto na fonte, se você perde um crédito grande, isso vai impactar no seu caixa. Então, assim, tudo isso a gente vai ter que conversar e preparar a empresa para vocês conseguirem passar com tranquilidade e segurança, né? Esse processo aí de adaptação. Então, a gente sugere como junho de 2026 para fazer essas ações, a gente vai estar à disposição para apoiar vocês nisso, e daí a gente vai conversando cada caso que é diferente, né? Depende do sistema que está usando, depende do negócio, depende do tipo de prestação, mas a gente está aqui à disposição para apoiar vocês, tá? Quer finalizar, Clécio? Ô, pessoal, então, mais uma vez agradeço aí a presença, as dúvidas, para não estender muito, coloquem lá no grupo, tá? A gente vai estar, o que for dúvida geral para todo mundo, a gente vai pôr resposta ali. Se tiver uma dúvida mais específica de determinada atividade, a gente vai responder no particular, mas mandem lá e a gente vamos utilizar esse grupo para justamente esclarecendo as dúvidas, o que precisar de apoio, a gente está aqui e vamos caminhar. Apesar de, às vezes, assustar um pouco, mas tudo vai se adaptar, vai se ajustar e vai dar tudo certo, tá bom? Ó, obrigado, e a gente, assim que a gente preparar o outro material, a gente vai estar marcando o outro evento, daí falar um pouco aí da questão do lucro, depois da questão de aluguéis aí, que vai ter alterações também, tá bom? Muito obrigado aí, um bom descanso aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite.